Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ignora a decisão judicial e acaba caindo em contradição. Saiba quem é Omar Aziz, que será o presidente da CPI. Renan Calheiros faz um discurso ridículo na abertura da CPI e é humilhado por Flávio Bolsonaro. Conforme eu falei para vocês, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ignorou uma decisão judicial da segunda vara da Justiça Federal. Decisão essa que vetava o senador Renan Calheiros como relator da CPI, com base no princípio da moralidade pública. O Pacheco ignorou essa decisão e disse que não cabe a um juiz interferir nisso. Ele disse que quem decide quem será o relator da CPI é o presidente da comissão e que ele não aceita interferência de um juiz nessa escolha. Só que falando isso, ele acabou caindo em contradição, porque há cerca de um mês atrás, quando se tratava de aceitar a abertura dessa CPI, que cabia a ele fazê-lo, ele disse que decisão judicial se cumpre e por isso ele aceitou a abertura dessa CPI. Então parece que, segundo o senhor, nem sempre decisão judicial se cumpre, né, Pacheco? O senador Omar Aziz foi o escolhido para presidir essa CPI. Ele foi escolhido por votação entre os 11 integrantes dessa comissão. Ele teve 8 votos, enquanto o Eduardo Girão teve 3. Sendo que o Girão, dentre as possíveis escolhas, era o nome preferido do governo. Vale destacar aqui que o Ciro Nogueira, que é aliado do governo, que fazia parte da composição dos integrantes dessa CPI, votou no Renan Calheiros. Isso não surpreende você que acompanha aqui o nosso canal. Isso é apenas o Centrão sendo o Centrão. E o senador Randolfo Rodrigues foi escolhido para ser o vice-presidente dessa comissão. Ele mesmo, Randolfo Rodrigues. O Omar Aziz, além de ser oposição ao governo, ele também é amiguinho do Lula, do ex-presidiário de São Bernardo do Campo. Mas agora eu vou mostrar para vocês quem de fato é o Omar Aziz. Segundo a Polícia Federal, verbas que eram destinadas para a saúde no estado do Amazonas foram utilizadas para pagar gastos da família dele. Além disso, a esposa dele, que também é a líder do partido dele no estado dele, já foi presa, assim como 3 irmãos dele também já foram presos, acusados de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. E foi esse senhor que escolheu o Renan Calheiros para ser o relator dessa CPI. Renan Calheiros, que como você que acompanha o nosso canal já sabe, é recordista de inquéritos do STF, além de ser réu por corrupção. E também tem um filho que é governador do Alagoas. Filho esse que também já foi citado na delação da Odebrecht, acusado de receber propina da empreiteira. E ontem, na abertura dos trabalhos dessa CPI, o Renan Calheiros fez um discurso ridículo. Ele, inclusive, bajulou o STF, dizendo que a nossa Suprema Corte não tem faltado à nação brasileira na defesa da Constituição, sendo que o o STF faz é exatamente o contrário. O STF rasga a Constituição todos os dias. Só que o Renan Calheiros é recordista do STF. É óbvio que ele vai ficar bajulando, fazendo carícias, fazendo afagos e elogios à Suprema Corte. Ele também criticou a Operação Lava Jato, disse que ele não é discípulo nem do Dallagnol e nem do Sérgio Moro. Mas isso é óbvio, senador, todos nós já sabemos, isso aí você nem precisava dizer. A Lava Jato foi uma operação que prendeu corruptos, vagabundos. E o que essa CPI quer fazer é exatamente o contrário. Essa comissão quer ser leniente, quer ser subserviente com prefeitos e com governadores corruptos. Em contrapartida, essa comissão quer derrubar um governo que está há mais de 2 anos no poder sem ter nenhum escândalo de corrupção. E essa subserviência dessa comissão com governadores e prefeitos ficou escancarada ontem, com a visita do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, ao relator da CPI e ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco.
É isso mesmo, meus amigos. O governador de um estado que, inclusive, é um dos que mais precisa ser investigado nesse país, se encontrou ontem com o relator da CPI que supostamente tem que investigar o estado dele. Só que esse é irmão desse. Esse tipo de reunião acontece para que o governador ofereça cargos, ofereça apoio ao relator e, em contrapartida, esse mesmo relator fechará os olhos na investigação ao seu estado. E coube ao senador Flávio Bolsonaro, o 01, expor as mentiras e as hipocrisias dessa CPI e dos seus integrantes. O senador disse que ninguém no governo está com medo dessa CPI. Só que ele disse que o Renan Calheiros não poderia, em hipótese alguma, ser o relator dessa CPI. Aspas para o senador Flávio Bolsonaro. Não tem nenhuma sombra de dúvida que ele é suspeito. Tem um filho governador de estado. Ele vai conduzir o trabalho na relatoria para proteger o trabalho de todos os governadores. O Flávio falou tudo. É exatamente isso que vai acontecer. Ele também criticou o fato do presidente do Senado, o Pacheco, não ter acatado a decisão judicial. Decisão essa que impedia Renan Calheiros de ser o relator dessa CPI. O Flávio ainda falou o seguinte, aspas para o Flávio Bolsonaro. Imagina se eu fosse o escolhido para ser o relator dessa CPI. Aí todo mundo, obviamente, diria que o Flávio Bolsonaro é suspeito. Mas como se trata do Renan Calheiros, que quer derrubar o governo, eles passam pano. Eles fingem que não estão vendo. Meus amigos, uma CPI que tem Omar Aziz como presidente, que tem Randolfo Rodrigues como vice-presidente e que tem Renan Calheiros como relator, se a gente jogar uma lona, vira um circo. E se a gente colocar uma luz vermelha, vira um prostíbulo. Então é isso, galera. Peço para que, se você gostou do nosso conteúdo, considere se inscrever no nosso canal. Mais da metade das pessoas que assistem nossos vídeos ainda não são inscritas no nosso canal. Peço também para que você considere ativar as notificações do sininho e deixar o seu like, porque isso vai ajudar muito no crescimento e no desenvolvimento do nosso trabalho. Valeu, galera!